Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje iremos gravar, a nossa atividade sobre as máquinas térmicas. Na aula anterior, postamos a nossa videoaula falando um pouquinho sobre essas máquinas térmicas, falando como ocorreram o processo, de qual forma elas trabalham, E hoje a gente vai fazer a nossa atividade, para facilitar a compreensão de vocês acerca desse conteúdo. E aí a primeira questão nos pergunta: de que maneira as máquinas a vapor transformaram o trabalho das pessoas, o transporte e a sociedade a partir da evolução industrial? E aí a gente viu, na nossa aula anterior, que devido, ao avanço das tecnologias, com a chegada das máquinas, as pessoas tiveram muitas dificuldades, encontraram bastante dificuldades, no dia a dia. Por quê? Antes haviam muitas pessoas no campo trabalhando para ter o seu alimento. O trabalho era artesanal. Então as pessoas era quem ia, trabalhava e cultivava, o seu próprio alimento. E depois de um tempo, foram surgindo, as tecnologias, o desenvolvimento das máquinas, e aí induziu essa revolução industrial. E aí a resposta é que o uso dessas máquinas a vapor possibilitou aumentar a velocidade de produção dessas mercadorias. E aí muitas pessoas que moravam no campo tiveram que migrar para as cidades para trabalharem nas indústrias ou na obtenção de combustíveis. E aí o uso dessas máquinas a vapor nos transportes também aumentou a velocidade com que os produtos eram distribuídos. Então, antigamente, um grupo muito grande de pessoas trabalhavam de forma controlada, de forma robotizada, para terem o seu alimento, para terem o que consumir. E aí, com a chegada das máquinas, esse processo meio que a rapidez aumentou com que o produto chegasse até os clientes, e aí teve essa evolução, de facilitar o desenvolvimento dos produtos com maior rapidez. E antigamente era um trabalho mais artesanal, algo feito mais à mão. Então era mais demorado, era mais difícil de produzir. E aí a segunda questão nos pergunta o seguinte: explique, de forma resumida, o funcionamento básico de uma máquina a vapor. De onde vem a energia usada pela máquina e o que acontece com essa energia durante o seu funcionamento. E a gente viu, que a queima de um combustível, ela faz a água entrar em ebulição e aquele vapor formado vai impulsionar um pistão que movimenta rodas ou outras peças da máquina. Na aula anterior também, a gente viu aquela imagem mostrando, aquela, aquela máquina a vapor, onde o trabalho era realizado através daquele vapor que ele saía, em formato de vapor, para dar energia à máquina e ela começar a fazer o seu trabalho. Então era a partir da água que virava vapor que a máquina conseguia funcionar. E a energia utilizada pelas máquinas provém de um combustível, como o carvão mineral. E outra parte dessa energia é transformada em trabalho. E, por fim, uma outra parte ela é dispersa no ambiente na forma de calor. A gente viu, que naquela imagem que uma parte do vapor subia pela tubulação, era impulsionada para os pistões, para a alavanca, e fazia com que o movimento da máquina começasse a acontecer. E uma outra parte dessa energia, ela era perdida para o ambiente na forma de calor. Então, naquela imagem ficou bem ilustrativo, esse equipamento térmico, essa máquina térmica. Qual a forma que ela usou o vapor para dar energia, como ela transformou essa água para dar energia à máquina e ela, assim, realizar o seu trabalho. A terceira questão nos pergunta o seguinte: apesar de ter trazido benefícios,
com o aumento da produção, o uso das máquinas térmicas causou impactos ambientais. Cite algum desses impactos. E aí, no decorrer das aulas, a gente viu também o conteúdo de carvão mineral, de petróleo, né? E aí a gente viu que esses produtos usados com muita frequência, né, eles são prejudiciais ao meio ambiente. E a queima desses combustíveis produzem gases que contribuem para o aumento do efeito estufa e também acabam, né, emitindo poluentes que causam problemas respiratórios e podem formar chuva ácida. Numa aula anterior, quando falávamos de carvão mineral, a gente viu que, por serem depositados, né, em camadas muito profundas, era necessário que os trabalhadores, né, fossem lá, cavassem, explodissem a região onde estava para abrir passagem, e aí assim eles conseguiam fazer a extração desse carvão. Então é uma extração muito perigosa, tanto à saúde quanto às questões físicas, né? Porque acaba afetando a saúde do ser humano, do trabalhador que está ali. E aí não somente a esse trabalhador, mas também ao meio ambiente. Porque como a gente também viu, são recursos não renováveis. Então acaba afetando diretamente o nosso meio ambiente. A quarta questão nos pergunta assim: você já conhece algumas consequências negativas do uso de combustíveis e máquinas para o meio ambiente? Pesquise as consequências negativas do uso de máquinas em substituição ao trabalho dos seres humanos e discuta com um colega sobre essas possíveis soluções para esse problema. Vocês já imaginaram o que pode ser feito com alguns métodos que possam substituir esses elementos, essas máquinas? E a resposta nos diz o seguinte: a substituição de trabalhadores por máquinas pode tirar o emprego de muitas pessoas, como a gente viu, né, lá naquela imagem ilustrativa, né, mostrando a história de evolução dessas máquinas térmicas, que antigamente, lá para o século XV, as pessoas trabalhavam no campo de forma artesanal, né, trabalhavam para produzir seu próprio alimento. Então, com a chegada das máquinas, essas pessoas se viram desempregadas, sem trabalho. Então, o campo não estava sendo mais útil para elas, porque não tinha mais fonte de renda. Então, elas tiveram que migrarem para as cidades, né? Irem embora em busca de emprego nas cidades. E aí, até hoje a gente vê isso acontecer, não com muita frequência, mas a gente ainda vê pessoas que moram no campo, na roça, vindo aqui para a nossa cidade procurando emprego, né? Mais oportunidade de fonte de renda. E aí, com soluções, né, os estudantes, eles podem também, vocês podem sugerir o investimento em educação e formação para que essas pessoas possam realizar outro tipo de trabalho. Então, é necessário que nós, né, professores, estimulem a produção da arte e da cultura, que não pode ser feita por máquinas, entre outras possibilidades. Mas é necessário que nós, como professores de vocês, educadores de vocês, estimulem vocês essa capacidade de percepção, de melhoria de vida para vocês. Então, é importante que vocês se atentem a essas questões de poluição, desses recursos, dessas fontes de energia, porque é possível ter outras fontes de energias. Aqui na nossa cidade mesmo, por exemplo, a gente usufrui de uma energia, usufrui não, ainda não, poucas casas que tem, né? Porque não é todo mundo que tem as condições de energias renováveis, que são as energias solares, né? E essas placas solares, elas absorvem, são energias limpas, né? Sem danos ao meio ambiente. Então, é importante que a gente se atente para essas informações, para esses detalhes, sabe? De cuidado com o meio ambiente. Porque é muito importante a gente se ater a essas informações, né? Para facilitar a nossa sobrevivência, nossa e das nossas futuras gerações, né? Dos nossos netos, bisnetos, né? Sobrinhos. Então, cada ação que a gente toma hoje aqui na nossa vida atual, a gente vai refletir na vida de alguém no futuro. Então, tenham cuidado,
abram os olhos de vocês sobre essas informações, né, sobre poluição ambiental, né, desses recursos, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido sobre a nossa aula de hoje, né, sobre esse conteúdo de máquinas térmicas. Um beijo e até a nossa próxima aula. E estudem, tá? Pratiquem essas questões, refaçam e deem a opinião de vocês, né, acerca do conteúdo. Um beijo.